Convidamos o senhor Luiz Vilar para conferenciar a palestra A Visão Conservadora, Conceitos e Desafios. O senhor Luiz Vilar é jornalista pela Universidade Federal de Alagoas, escritor e radialista, editor-geral do grupo Cada Minuto Maceió, composto por site, web TV e jornal impresso. Bom dia a todos. Para mim, inicialmente, é uma grande honra. Confesso o nervosismo e espero que a gente possa contribuir aqui com uma excelente discussão. Eu já peço desculpas pela minha formação, né, jornalista, não é uma coisa muito bem vista hoje em dia, mas não sou de esquerda. Né, consegui passar pela Universidade Federal sem me contaminar tanto. Inclusive, uma coisa que eu sempre brinco é que eu abandonei a carreira acadêmica para poder estudar, né? Eu brinco muito com isso, porque nas universidades, as pós-graduações, na minha área, enfim, na época em que eu me formei, tinham uma linha muito, digamos assim, marxista, né? E, enfim, eu costumo até brincar que jornalista, quando come sushi, ele come Temarx, né? E não Temarx, né? Até brinco, mas para fugir dessa linha, acabei me devotando a estudos em casa mesmo, e foi muito bom, porque acabei montando a minha própria biblioteca e me encantei pela chamada escola austríaca. Depois me encantei muito, é uma coisa que me encanta muito, que é a formação histórica dos Estados Unidos, a maneira como eles conseguem aliar os princípios monárquicos, né, os valores, na própria formação republicana deles, que só dá certo por conta dos princípios, o que reforça a superioridade da visão da monarquia. Como o Dom Bertrand falou aqui ontem, Sua Alteza, inclusive tocando até nesse ponto, falando um pouquinho também em relação aos Estados Unidos. E aí eu já inicio fazendo até um meia-culpa, porque eu fiz letras, né, o curso de letras, e quando eu comecei a fazer letras, lá atrás, lá na década de 90 ainda, eu cheguei a ter um flerte com o marxismo, porque eu era existencialista. Não na linha sartriniana, mas na linha de Camus. Eu encarava aquele chamado absurdo existencial, né, que o Camus faz uma questão no mito de Sísifo, né, o livro dele, quando ele diz assim, olha, só existe uma grande questão filosófica, é você saber se a vida vale a pena ou não. Né? Se ela vale a pena, faça alguma coisa. Né? Aquela história de que se não faz sentido é porque tem muito o que fazer. Se ela não vale a pena, tu se mata. Né? É bem assim o conselho do Camus mesmo, bem duro e tal. E eu me encantava com isso e acabei flertando com Marx, e porque via em algumas questões de Marx até então um casamento com essa visão, mas era burrice minha mesmo, né? Era ignorância minha, e a grande salvação da lavoura foi ter lido Karl Marx. Eu acho que é a melhor coisa para o cara deixar de ser marxista, né? É você ler Karl Marx, entendeu? Sobretudo duas obras. Eu acho que tem duas obras que, se o cara ler e continuar marxista, é porque ele é muito canalha, velho. São duas obras que é A Questão Judaica, onde você encara ali, né, uma visão sobre os valores judaico-cristãos, que se você tirar o nome de Karl Marx e ler o livro, você pensa que é Hitler que escreveu, e A Miséria da Filosofia, né, porque no livro A Miséria da Filosofia, eu acho onde está a grande estrutura ontológica do marxismo, que é a tentativa de você enxergar a filosofia como um agente, eu vou até falar um pouquinho disso na palestra, como um agente de transformação e não de contemplação. É a mudança da postura epistemológica por completo da filosofia. E isso me incomodou muitíssimo, porque era óbvio para mim. Eu quero só fazer esse retrospecto para vocês entenderem como é possível sair da esquerda e se tornar uma pessoa sã. Então, você tinha ali naquela miséria da filosofia, quando eu olhava para a estrutura ontológica, eu me perguntava algumas coisas do tipo assim: se você enxerga a filosofia como um elemento de transformação e não de busca pela verdade, essa transformação por si só, ela passa a ser
um desejo de construir uma verdade, e não a verdade em si. E isso faz com que o cidadão que absorva isso, ele seja o juiz, o advogado de defesa e o promotor da realidade, né? Então você funda a chamada mentalidade revolucionária, onde tudo é relativo, menos o meu desejo. Menos o meu desejo. E aí, para você confundir desejo com direito, vou ali e volto já. E se você for parar para pensar, essa estrutura ontológica é o que baseia hoje o marxismo cultural. O marxismo cultural é um conjunto de desejos em que todo mundo acha que simplesmente pelo fato de haver o desejo, há a necessidade do direito, né? E você for olhar por trás da ideologia de gênero, é isso. Por trás dos movimentos sociais como MST, é isso. Nós queremos terra, sim. Eu também quero, cara. Eu adoraria ter terra, né? Sobretudo aqui em Campo Grande, que é bonito pra caramba. Eu soube que tem muito fazendeiro, a coisa deve ser boa por aqui, né? Eu também quero ter terra, né? Mas a questão é como, né? Como? Aí você começa a criar uns Frankensteins absurdos, né? Que a esquerda diz que não é esquerda, mas é esquerda, como função social para a propriedade privada. Você começa a construir um Frankenstein, é um monte de pedaços de cadáveres que no final das contas, se o Otto Maria Carpo diz em relação ao cristianismo que todo caminho dá em Roma, no final das contas você vai ver que neste caso todo caminho dá em Marx, né? Você vai ver que essa estrutura é muito interessante. E eu notava esse marxismo cultural ainda, ao ler A Miséria da Filosofia, na seguinte questão, porque se você for muito honesto, né, não sei se dá para esperar isso de algum marxista, mas se você for muito honesto, você vai perceber que a própria estrutura ontológica do marxismo, ela requer a necessidade de uma luta de classes para se explicar. Porque é aquilo que ele bebe lá em Hegel, né? E ele destrói Deus apoiado nos conceitos de Feuerbach, né? Ele destrói Deus e tal. E aí, essa luta de classes para se chegar ao fim da história, que é aquele lugar onde todo mundo vai ser feliz e tal. Se vocês forem parar para pensar, essa estrutura ontológica é teológica, né? Porque a gente vivencia isso. Só que o nosso fim da história é o juízo final. Para Marx, não, é o paraíso na Terra, né? Por isso que eu acho que é preciso muita fé para ser comunista, entendeu? Mais fé do que Nosso Senhor Jesus Cristo me cobra. O cara tem que ter uma fé danada para acreditar naquilo, né? Acreditar que você vai transformar a natureza humana em função, né? E eu estava pensando, e se você for muito honesto, você vai ver que essa visão faliu, né? Ela faliu porque o próprio conceito de luta de classes, quando você olha para a concepção da base, se é a estrutura econômica, né? O Marx olha isso como uma estrutura econômica e tal. Eu sempre cito como exemplo óbvio dessa falência o pipoqueiro. Você olha para o pipoqueiro, você diz, quem é o pipoqueiro, cara? Ele é proletariado ou é dono do meio de produção? Quem é o pipoqueiro? Quem explora o pipoqueiro, né? Você começa a ter uma visão assim, e você vê que essa estrutura, ela fale naturalmente, é um processo de falência natural, porque esses limítrofes impostos às classes, eles vão desaparecendo com a própria evolução do capitalismo, simplesmente porque Karl Marx errou ao analisar aquela estrutura de sociedade que ele vislumbrava naquele momento. Agora, essa luta de classes, ela não pode deixar de existir, né? E aí, os dois grandes caras que deram uma contribuição fantástica para isso, para o mal, evidentemente, na minha visão, é Antônio Gramsci e Saul Alinsky, né? O Alinsky lá nos Estados Unidos, o Gramsci aqui no Brasil. E eu acho o Gramsci um cara inteligentíssimo. O Gramsci, para mim, é o exemplo claro de que mente vazia é a oficina do demônio. Sabe? Porque aquele tempo que o Gramsci passou preso para escrever Caderno de Cáceres, eu confesso que eu nunca consegui ler todos os cadernos do Cáceres, pretendo ler, porque eu costumo dizer que a leitura nem sempre é uma coisa prazerosa. Antes mesmo de vir para cá no avião, eu estava lendo Zizek. Vocês imaginem que é quase uma autotortura, né? Você lê Zizek é uma coisa assim, não, eu sou sadomasoquista, né? Eu estava lendo lá o livro Violência do Zizek, que tem uma frase muito interessante nesse livro. O Zizek diz assim, ó, ele diz assim, olha, você deve olhar, essa é a frase dele, você deve olhar para o stalinismo, mas você não deve julgar o stalinismo pelos mortos,
Você deve julgar o stalinismo pelo erro da premissa, né? Que é outra forma de dizer deturparam Marx. E o pior é que o argumento é tão falacioso que você diz, espera aí, meu filho, você quer testar quantas vezes e quantas pessoas você quer matar até dar certo? Então, eu começava a olhar isso e via que, única e exclusivamente, você começava a transportar em Gramsci e em Alinsky a ideia da luta de classes para uma luta cultural, uma segregação cultural, né? Dividir para conquistar. E eu aconselho aos senhores que procurem depois uma obra que eu acho muito, muito, muito legal. Pena que não é lançada no Brasil. Aliás, tudo no Brasil chega atrasado, né? Chega atrasado. Mas tem uma obra chamada The Naked Communist, que é o comunista nu. Eu esqueci agora o nome do cara, mas é um cara do FBI que fez essa obra. E ele fala da infiltração dos partidos comunistas, dos PCs, né? Eu até brinco, eu digo, tomara que o Partido Conservador não use PC. Né? Eu rezo para usar cons. Tomara que não use PC. Né? Dos partidos comunistas nos Estados Unidos. E é clara a forma ali do ataque à religião. E é por isso que eu vou falar muito de religião aqui. Sobretudo o cristianismo. Aí você fala assim, por quê? Porque o cristianismo é o único argumento ontológico da verdade que se sustenta. Porque é a única verdade que se universaliza. É a única. E é um pouquinho disso que eu quero provar aqui para vocês. Aí você diz assim, mas isso depende de fé. Não, não depende. Não depende. Porque eu defendi a Igreja Católica com unhas e dentes. Defendi a ortodoxia chesteriana com unhas e dentes. Defendia o cristianismo com unhas e dentes. Só que eu só me converti em 2014. Nós estamos em 2016. Eu tive uma experiência pessoal de fé, que foi o que gerou a minha conversão. Mas o meu desespero era o desespero de Miguel Unamuno. Né? Não sei se vocês, o escritor Miguel Unamuno. Porque Miguel Unamuno, ele diz o seguinte, olha, 99% de chance de dar certo, de ser certo. Agora, o 1%, que não é o Wesley Safadão, né? Mas o 1%, né? O 1% é culpa minha, cara. É culpa minha. É um vazio existencial que eu trago em mim, que eu não consigo dar o salto. Aí o cara diz, por que esse vazio cultural? O entulho marxista jogado nas nossas cabeças, que faz com que a gente seja de esquerda sem sequer notar. E aí é mais uma verdade cristã. Né? O C.S. Lewis, nas cartas do demônio ao seu jovem aprendiz, diz isso, né? Que a maior vantagem do diabo é ele fingir que não existe. Né? Então, hoje em dia, você ainda vê muita gente achando que muito do que a gente vai discutir aqui é teoria da conspiração. Tudo é teoria da conspiração. Tudo é teoria da conspiração. E aí você se pergunta assim, meu filho, Groucho Marx, né? Que eu acho que é um Marx que presta. Quando você pega Groucho Marx, ele tem uma frase que é maravilhosa, porque ele vai dizer assim, meu filho, você acredita no que lhe dizem ou você vai acreditar nos seus próprios olhos? Porque tá aí, né? O Pascal Bernardin tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, onde ele detalha táticas de manipulação que são utilizadas pela Unesco. Aí você se pergunta, mas onde é que estão essas táticas no dia a dia? Lembram daquela polêmica em relação ao programa da Fátima Bernardes? Do policial e do traficante? Veja, é claro e evidente que qualquer ser humano de bom senso socorre o ser humano que está gravemente ferido. Porque, em tese, o que está levemente ferido não precisa ser salvo. Então, o próprio uso do verbo salvar ali está errado. Há uma topologia semântica absurda. Né? Mas, ao invés da pergunta ser, num confronto entre o policial e o traficante, quem você salvaria primeiro? O gravemente ferido ou o levemente? E aí você salvaria o grave independente de ser policial ou bandido. Mas você muda a estrutura da pergunta em função de criar uma falsa polaridade. O que coloca mais uma vez a sociedade contra a polícia. Por meio de uma tática de manipulação
que já é denunciada por Pascal Bernardin. Porque isso é utilizado nas nossas escolas. Essa tática é a tática da ideologia de gênero. Quando você diz e aponta qualquer erro eventual da lógica da ideologia de gênero, você não tem o direito à discussão, porque a polarização ali é entre os preconceituosos e aqueles que não têm preconceito algum. Como se o preconceito fosse o mal em si. Né? É claro que muitos preconceitos são um mal, mas o preconceito é uma atitude filosófica. E é preciso ter muito cuidado para dizer isso, porque o esquerdista pega um negócio desse e inverte. Mas por que o preconceito é uma questão filosófica? Porque ninguém, meus amigos, ninguém mergulha num rio a primeira vez sem saber sua profundidade. Isso é o que faz um conservador um chato. Porém, certo. Porém, com razão. Porque o conservador é aquele que pergunta a profundidade do rio. É aquele que diz, espera aí, do que a gente está lidando aqui? O que a gente está transformando aqui? Que bases da construção e das conquistas eu vou perder, caso eu venha transformar a sociedade como você quer? Porque vejam o risco grave da mentalidade revolucionária, que é um erro de premissa. Porque é a transformação da sociedade a partir de um recorte, nunca a partir da sua construção. Vocês não vão encontrar um teórico esquerdista, que discuta duas coisas básicas da filosofia, no conceito do estudo da ciência política e no conceito do estudo do que a gente chama hoje de sociologia, que é o que funda a ação humana e qual a ordem espontânea gerada por essa ação humana. Por isso, eu peço até licença aqui ao Dom Bertrand para tocar num ponto que ele falou ontem. Por isso que a gente não consegue mais enxergar, por exemplo, que a ordem familiar presente numa monarquia é natural. É natural. Porque a gente perde referência até de família. Porque a gente só discute, né? E você chega aos absurdos. Você chega aos absurdos, como por exemplo a Marilena Chauí. Primeiro, é complicado entender Marilena Chauí como filósofa. Né? Eu fico imaginando como é que as pessoas conseguem enxergar, não, a Marilena Chauí é uma filósofa. Em que pese ela ter até um livro interessante sobre Spinoza, algumas coisas interessantes lá, mas a questão, me permitam dizer, é que você está diante da burrice. Sabe? Não tem outra palavra para classificar aquilo. Eu odeio usar substantivos assim, adjetivos assim, porque eu prefiro usar argumentos. Mas chega uma hora que vocês não, é burrice. Como, por exemplo, na palestra que ela deu lá no Colégio Dom Pedro II, né? Onde ela fala que a família é uma invenção quase que da pós-modernidade. Eu digo, pelo amor de Deus, né? Se você for pegar a mitologia aborígena austríaca, australiana, desculpa. Se você for pegar a mitologia, eu não lembro agora o nome da deusa, mas tem uma deusa lá, né, que se apaixonou por um outro deus, né, lá, e eles tiveram uma relação e tal. Me perdoe por não lembrar o nome agora, mas depois vocês podem pesquisar. E ela descobriu depois que o deus era pai dela. Ela descobriu que era um incesto. E ela correu do mundo com vergonha. Né? E aí eles explicam outras coisas da existência do mundo a partir dessa mitologia. Mas vejam só. O que é que está presente ali, senão o valor e o entendimento sagrado do que é família? Entendeu? E vejam bem, eu não estou falando aqui de filósofos, eu não estou falando aqui de pensadores, eu estou falando de uma crença que nasce por ordem espontânea, que é a mitologia. Que é uma tentativa que o homem sempre teve de explicar o ambiente à sua volta. E, evidentemente, guardar nesses conteúdos mitológicos, que é o que nos interessa até hoje, a moralidade. Né? Porque toda mitologia guarda, de certa forma, uma discussão moral. Né? Aí você pergunta para um esquerdista, filho, quem inventou isso aí?
Onde é que isso foi inventado? Porque na cabeça dessa gente, da mentalidade revolucionária, eles acham que quando dá meia-noite, todos nós nos escondemos dentro de um grande galpão para planejar a opressão e a dominação do mundo. Então conceitos como família foram inventados por nós, só para oprimir, só para oprimir. Quando, teleologicamente, por analogia, se você for pegar até homossexuais que querem casar, qual é a estrutura que eles utilizam por base para o desejo deles? Família. Família. Ou então eles não querem casar. Não é? Porque se você quer, você usa a estrutura análoga. Você usa um arranjo familiar análogo. Ou seja, o conceito existe por si só. Porque 3 coisas fundam a ordem espontânea e que nos garantem aquilo que chamamos de direitos naturais: tradição, os valores, que aí a gente vai ter uma discussão grande, se são transcendentes, se são imanentes. Eu acredito que são transcendentes, como eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito a um norte moral referencial, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas aí você pode até ter essa discussão, que a gente vai travar daqui a pouco, porque esses 2 pilares vão gerar mais na frente o código, que é a lei, que começou a se tornar escrito pela primeira vez a partir de Solon, 600 anos antes de Cristo. Aí você começava a colocar essa coisa no papel. E aí quando você começava a colocar essa coisa no papel, alguém perguntava assim: mas peraí, o que vai do papel? Você pergunta, da tradição e dos valores, o que vai para o papel? Porque convenhamos todos nós aqui, imaginamos que mentir é errado. Mas eu vou transformar a mentira em lei? Não vou prender alguém por mentir? Seria até legal, porque o Lula já estava preso há muito tempo. Mas você vai prender alguém por mentir? Então o que transforma a lei? Aí você começa a ter outra discussão de código, que é histórica. Até a gente chegar numa obra que eu acho maravilhosa, que é a do Bastiat, onde ele fala da lei. E um princípio muito bonito da lei, que transcende questão ideológica. Quando ele diz o seguinte: meu filho, a lei existe para você proteger o indivíduo do maior poder coercitivo que pode existir contra ele. E quem é esse maior poder coercitivo que pode existir contra o indivíduo? O Estado. Porque a única força institucionalizada que lhe assalta e pode até lhe matar sem cometer crime. Crime sendo ação. Crime sendo ação. O Estado assaltar? Assalta, mas imposto. Imposto. Não entra aqui na lenga-lenga libertária de que imposto é roubo. Não se trata disso. Mas o nome já está dizendo: imposto é aquilo que lhe é imposto. Se você pudesse, não pagava. Eu até acho que às vezes sonegação é legítima defesa, como diz a história. Mas você tem uma visão ali. Você começa a ter uma visão ali do que de fato é lei. Tá? Então, pedir licença aqui para levantar para a gente começar a entrar nos slides. Então, pessoal, a questão é o seguinte: o conservadorismo, dentro desse contexto, na minha visão, ele não pode ser visto como uma ideologia. Apesar de haver pessoas que defendem o conservadorismo como ideologia. Para mim, o conservadorismo ele tem que ser visto como uma postura filosófica. Aí você diz assim: por quê? Porque, na minha cabeça, o conservador, ele não quer mudar o mundo. Pelo menos eu sou resiliente o suficiente para achar que isso nunca vai acontecer. Para nós, a sociedade perfeita nunca vai existir. A gente consegue subir nos ombros dos gigantes do passado para começar a construir alguma coisa em relação ao futuro. E a postura filosófica que embasa o conservadorismo é a naturalidade da verdade. Porque a verdade é natural. Tem uma frase maravilhosa de um filósofo chamado José Ortega y Gasset. Maravilhosa. Está no livro chamado O que é Filosofia, que reúne 11 aulas que ele deu. E ele diz o seguinte: olha, verdade é aquilo que não se banha no rio do tempo. Eu acho isso lindo. Verdade é aquilo que não se banha no rio do tempo. Porque o José Ortega y Gasset,
ele propõe uma coisa que ele chama de espiral filosófica. Né? O que vem a ser essa espiral filosófica? Todos nós carregamos valores. Né? Todos nós carregamos valores. Que às vezes se perdem do processo que os gerou, que os sustenta. Né? Por exemplo, não matar. Acho que é uma coisa que todo mundo concorda. Se você for entrevistar Stalin, até ele ia concordar. Não, não se deve matar, claro. Tanto que todo mundo só soube do que soube depois. Né? Hoje, por exemplo, Fidel morreu. Fidel nunca admitiria que era um assassino. Eu estou tendo até a honra de palestrar hoje. Fidel morreu. E eu trouxe charutos cubanos na minha bolsa, cara. Mais tarde no hotel eu vou comemorar isso. Então, você tem essa visão, né, dos valores. Porque, por exemplo, nós carregamos esses valores. Não matar, não roubar, não mentir, não isso, não aquilo outro, tal e tal. Mas veja bem, filosoficamente, onde é que vai estar a naturalidade dessa verdade? Se for imediatamente para o norte transcendental, que eu acho que não é fácil chegar, tem gente que consegue ter essa fé de uma maneira muito fácil. Ela nasce, ela se revela. No meu caso, não foi fácil chegar a essa fé. Né? Eu costumo dizer que hoje eu sou católico porque a igreja me exige menos fé que os comunistas. Então, assim, eu tenho fé porque eu sou cético. Então, até parece uma contradição, mas não é. Né? Mas, enfim. Então, você buscar a origem dessa naturalidade, você buscar a verdade. Que é algo que daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes, que, por exemplo, São Tomás de Aquino fez. Sabe? A gente tem que aprender com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, para mim, é um dos grandes gênios. É o que me faz me revoltar até hoje, quando um professor esquerdista, e já fizeram isso com a minha filha, diz assim, não, a Idade Média é a Idade das Trevas. Diga, a Idade das Trevas. São Tomás de Aquino, Hugo de São Vito, Antanásio, e é a Idade das Trevas. Bom é o século XX, não é não? Onde tinha grandes pensadores. Lenin, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas enfim, você pega Aquino, cara, sabe? O Aquino, ele não é que ele destrói, ele amplia. Porque antes você só tinha um argumento ontológico para a existência de Deus. Né? Deus era porque é. Porque há um princípio de unidade. Né? Que é o princípio de unidade, o qual também Sócrates mostrava lá no julgamento, mesmo sem citar Deus. Né? Quem lembra da apologia a Sócrates, do Platão, lembra que Sócrates discute esse princípio da unidade. Né? O que faz com que as pessoas julguem por ele desafiar os deuses de sua época, enfim. Mas Aquino, ele consegue romper um pouco isso. Porque ele vai além. Ele bebe lá em Aristóteles, ele bebe lá em Platão, e ele consegue, de certa forma, mostrar Deus sobre dois prismas. Um altamente filosófico e possível. Quando ele mostra lá as 5 vias. Quem não tiver muita paciência para ler a Suma Teológica, eu pretendo acabar um dia, ainda é grande pra caramba, mas quem não tiver muita paciência, tem um livro do Mortimer Adorno, chamado Deus Existe, onde ele discute só as 5 vias do Tomás de Aquino. Só essas 5 vias. Né? E é muito interessante, porque o Aquino ele começa a mostrar a estrutura lógica. Dando exemplo só de a primeira das vias, que é a ideia do movimento. Né? Tudo que é criado está em movimento. Tudo se move, o mundo se move. Né? E toda coisa que se move é porque algo moveu antes. E você vai começar a regredir. Quando você regride, você vai ter que chegar a algo que o Aquino chama de ato puro. Que é aquilo que move sem ser movido. É aquilo que cria. Como é que você vai achar que é preciso muita fé para você achar que um primeiro movimento surgiu do nada. É preciso ter muita mais fé nisso do que fé em Deus. Porque contraria qualquer lógica e razão humana. Compreende? E o Aquino ele consegue mostrar isso muito bem. E essa estrutura nunca foi desfeita pela ciência em momento algum. Peguem Demócrito, o filósofo. Demócrito falou sobre o átomo. Não tinha nada que comprovasse o átomo. Demócrito imaginou o mundo tal qual o brinquedo Lego. Um monte de pecinha lá e tal.
Vocês imaginem Demócrito. Pensem em Demócrito. A estrutura lógica do átomo foi comprovada depois pela ciência. Hoje a gente já vai no quark, que é uma estrutura de possibilidade, porque ninguém nunca viu o quark, mas ninguém vai negá-lo, né? Por si só, essa estrutura de movimento, de Demócrito ao quark, consegue fazer, e a física quântica faz isso, a seguinte observação: olha, existem coisas que não se vê, mas são altamente comprovadas pela própria estrutura que se observa. Se isso não é Deus, eu não sei mais o que é Deus, pelo amor de Deus. Inclusive, isso funda o mistério da fé. A história da Pai, Filho e Espírito Santo. Porque se a gente for pensar na visão do Logos, Deus é o Logos maior onde tudo se move, é o ato puro. Esse Logos está em nós, a presença do Espírito Santo. E ele se fez homem para poder ser perceptível. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veja bem, o cara quer que eu não creia nisso para crer no nada. Se você conseguir me explicar, você é muito inteligente. Como é que você consegue não crer no nada? Então me parece muito mais uma revoltazinha mimada de quem quer mudar o mundo, né? Que quer se mostrar como juiz, advogado e promotor do mundo, do que necessariamente qualquer outra coisa. Porque a naturalidade da verdade requer essa postura filosófica. Porque nós temos que acreditar nos nossos próprios olhos. Por isso que a esquerda, de uma forma geral, principalmente a revolucionária, é uma subversão da realidade. Por isso que eu até brinco, alguns esquerdistas são obrigados a serem mais inteligentes. Mas não conseguem, mas são obrigados. Porque o cara precisa inventar uma estrutura que abrigue algo que não se sustenta. Ele é obrigado, cara. Obrigado. E ele dá voltas e mais voltas na linguagem. Alguém aqui já leu Foucault? Já conseguiram ler? Você leu Foucault, né? Leu Foucault, outra pessoa lá levantou a mão. Vocês passaram quanto tempo assim para ler 2 páginas de Foucault? Sério mesmo. A sensação que a gente sai é que a gente é burro, né, cara? Você lê a página, lê de novo, você fica, eu devo ser muito burro, né? Aí eu vou desafiar vocês. Microfísica do poder. Estava até comentando aqui com o Pietro, né? Em Microfísica do Poder, Foucault transforma qualquer tipo de relação humana em a relação do opressor com o oprimido. Aí vocês que leram Foucault, né? Aí eu fico imaginando, cara, qualquer relação humana. Então quer dizer que para Foucault, qualquer ato sexual é sadomasoquismo? Mas qualquer ato é. Porque até o amor vai ser uma relação de poder. Né? Aí fica muito fácil depois, mais na frente, entender Simone Beauvoir, né? Naquela história lá do segundo sexo, né? Fica até mais fácil, né? Mas vamos lá. Então, gente, o conservadorismo, ele tende a ter, inicialmente, essa história da busca pela postura filosófica, tá? Pela postura filosófica. Se vai resultar em uma ideologia lá na frente, como tem algumas pessoas que até resultam, né, buscam essa ideologia, é por outros motivos, mas não pelo conservadorismo em si, entendeu? É porque alguns vão abraçar uma visão republicana, outros vão abraçar uma visão monarquista, outros vão abraçar... Mas o conservadorismo em si é a busca pela verdade. Se ele não for uma postura filosófica, ele está fadado a virar algo que não é conservadorismo, que é a postura reacionária. O conservador, ele não tem nostalgia em relação ao passado. Ele não tem nostalgia em relação ao passado. Ele tem a ciência da importância do passado, o que é diferente. Eu não quero voltar à Idade Média quando eu falo da beleza de São Tomás de Aquino. Muito pelo contrário. Eu quero é que São Tomás de Aquino se faça presente hoje. Porque um ato interessante do conservador, e tem um conservador americano chamado Peter Crift, ainda vivo, que dá aula e tudo. O Peter Crift tem uma coleçãozinha maravilhosa, chamada Sócrates Encontra. Aí tem um que é Sócrates Encontra Karl Marx, Sócrates Encontra Descartes, Sócrates Encontra Jesus, tem vários. Ele sai encontrando todos os filósofos. E ele faz uma coisa maravilhosa, porque ele pega o processo de Sócrates
né, a metodologia maêutica. E com essa metodologia maêutica, ele cria um Sócrates atual, porque a sabedoria não se banha no rio do tempo, ela é perene, ela é permanente, né? E ele começa a usar Sócrates para questionar os novos pensamentos. Como Sócrates pensaria se lesse Marx? Como Sócrates pensaria se lesse Descartes? Porque a posição conservadora é esse confronto, é esse choque de ideias. É o que, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho faz no maravilhoso Jardim das Aflições. O revisionismo de Epicuro no Jardim das Aflições, sendo comparado ao materialismo histórico dialético, é algo incrível. É de uma beleza sensacional. Essa é a postura filosófica do conservador. Não sair dos ombros do gigante, parodiando Roger Scruton, que usa muito essa expressão, os ombros do gigante, tá? Porque é essa postura filosófica que vai nos fazer sempre enxergar na mudança das coisas a constância do mundo. Porque evidentemente tudo muda. Mas há uma constância. E essa constância é a verdade. No caso, né, quando a gente briga muito contra a esquerda, a questão principal da esquerda é, eles acreditam que há uma superestrutura, salvo engano é até esse termo que o Marx usa, né? E essa superestrutura, ontologicamente, é o que funda o ser humano. Se eu mudar essa superestrutura, eu mudo a natureza humana. E essa superestrutura são as bases econômicas, né? Por si só, se você olhar o capitalismo como uma ordem espontânea, porque o capitalismo não é um projeto planejado, ninguém pensou no capitalismo, tanto que o próprio Marx é que cunha o termo, e o pior, na obra dele ainda diz que dá certo. Se vocês forem ler Marx, ele diz isso, né? E ele diz que o que vai destruir o capitalismo é se você subverter valores e criar impostos, mais impostos. Então ele diz, não, dá certo. Terry Egon, eu acho que pronuncia assim, mas tá aí a frase dele também, vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Ele vai dar um elogio ao liberalismo secular, mas olha que massa o liberalismo. Deixa eles darem certo. Porque eles vão corromper todos os valores. Daqui a pouco eles estão até como Rothbard, né? Que Rothbard defendia que o livre mercado podia até vender bebês, né? Vender órgãos e tal. Deixa aí. Porque eles vão se destruir. A questão é, quando essa base de valores estiver destruída, nós, esquerda, que temos que ficar pronto para oferecer uma nova base. O Egon fala isso. A gente vai ver daqui a pouco. Porque é a mesma coisa que o Marx fala. Quando você adota essa postura filosófica, você simplesmente se indaga, peraí, e a natureza humana, ela consegue ser enquadrada dessa forma? Na minha visão, como conservador, não. Há uma complexidade na natureza humana inabraçável. Para mim, por qualquer pensador. Inabraçável por qualquer pensador. Agora, assim, um norte referencial do que significa o bom ser humano. E na minha visão, esse norte referencial chama-se Deus. Naquilo que ele nos entregou como referência, que é o Cristo. A busca pela santidade. Aí muitas vezes alguém me pergunta, e até numa palestra que eu dei em Alagoas fizeram essa pergunta, mas isso não é científico. Não é científico e tal. Aí eu disse, tem dois pontos. Mas isso não é científico. Daqui a pouco eu corrompo mais um pouquinho, tá, gente? Aí diz, mas isso não é científico. Aí eu vou a dois pontos. Primeiro ponto, vamos à ciência, então. Vamos à ciência. Compreensão da natureza humana. Gente, qualquer cientista social que queira compreender a natureza humana, a primeira coisa que ele tem que fazer é se excluir da sociedade, para poder observá-la. Porque a sociedade, ela não pode ser ela não é um laboratório. Né? Você não pode, vou tirar aqui, todo mundo está dentro do laboratório, ela não é um laboratório. Apesar do Aloysio de Azevedo em um curtiço, conseguir, caramba, já, o instante passou, vou correr mais. Apesar do Aloysio Azevedo, ele conseguir fazer isso com o curtiço, né? Ele cria lá os cubículozinhos na literatura e tal, mas ela não é não é isso. Não é?
Então o cara tem que ficar excluído para analisar as relações que se estabelecem. Certo? E a partir dessa exclusão, para analisar as relações que se estabelecem, começar a dar respostas para essas relações. É isso que qualquer livro de ciência política faz. Gente, se vocês lerem o Evangelho, os 4 Evangelhos, e disserem para mim que isso não é o que Cristo fez, olha, eu vou dizer que para mim é uma surpresa. Vejam se Cristo não faz essa ciência social. Caso simples da adúltera. Por causa da adúltera, né? A mulher lá, adultério, chegou para Cristo, pá, o fariseu trouxe ela, e aí? A gente vai fazer o que com ela? Pela lei tem que apedrejar, né, não? Se o cara nega a lei, nega o código. E o código é o que embasa, nasce da tradição que o próprio Cristo está nela, porque há profecia. E aí? É claro que hoje em dia a gente lê a Bíblia e vê aquela resposta, né? E diz, mas imagine você dar essa resposta naquela época. Só alguém muito excluído da sociedade, para compreender toda a natureza da complexidade humana, para chegar e dar uma resposta que nem fere a lei, nem fere a tradição, e ainda representa o amor pelo código. Disse, não, meu filho, quem tiver pecado aí, que atire a primeira pedra. E não se encerra aí, porque depois ele diz, vá e não peque mais. Como assim? A base do Evangelho é a estrutura de qualquer análise das relações humanas, e você está me dizendo que eu não posso utilizar aquilo como método científico? O que é ciência para você? E a segunda questão que o cara faz é que diz assim, não, mas é preciso separar o Jesus histórico do Jesus divino, né? Aí eu paro e penso, bicho, como assim, cara? Olha, se você conseguir fazer essa separação, por honestidade intelectual, você tem que dizer que Cristo era esquizofrênico. Porque ele se dizia filho de Deus. Você acreditar que alguém que se diz filho de Deus não é filho de Deus, e ao mesmo tempo dizer, não, mas o cara era muito inteligente, não combina. Consegue perceber que é um conflito aí? Mas é a separação que as ciências modernas adoram fazer, né? Mas enfim, então essa postura filosófica que a gente precisa assumir, tá? Contrariando o processo de Marx em A Miséria da Filosofia que eu citei anteriormente, porque a gente tem na filosofia contemplativa a busca pela verdade, tá? E buscar essa verdade, pessoal, tem a ver com olhar para trás. Não tem para onde correr, porque nós temos os valores experimentados para saber o que é que deu certo ou o que é que deu errado, né? Nós tivemos aqui hoje, ontem, a defesa, fiquei muito triste de ter perdido, a defesa maravilhosa da monarquia, feita pelo Dom Bertrand. Essa defesa fervorosa só é feita porque existe isso aqui. Existem valores experimentados. Quando eu comparo o que foi a nossa república para o que foi o grande homem, na minha visão, Dom Pedro II, e a grande mulher, na minha visão, que foi Princesa Isabel. E aí, como a gente não experimenta esses valores, a gente teve agora há pouco o Dia da Consciência Negra, aí em vez de estar todo mundo comemorando a Princesa Isabel, vai falar de Zumbi. Que é o cara que matou Gangazumba, quando Gangazumba fez algum tipo de acordo lá, que tinha escravos também. E você dizer isso fere o politicamente correto e as consciências mais sensíveis, né? Então, nós não temos isso aqui. Eu fico indignado, cara. Eu vou entrar na minha cidade, Maceió, tá? Até ia pedir no início desculpas ao Dom Bertrand por Marechal Deodoro ser de lá, mas, mas assim, tem uma estátua enorme do Marechal Deodoro e ele é tratado como herói, cara. Sabe? Um cara que mal fez a queda, mal conseguiu fazer a queda da República, estava doente de cama, precisaram levar ele arrastando. Sabe? Isso não é nem segredo, até o Laurentino Gomes conta isso, no 1889, entendeu? A importância da cultura e, obviamente, das religiões, e no plural mesmo. Sabe por quê? Porque eu acho massa comparar religiões. Vocês dizem, religiões não se comparam. Eu acho legal comparar religiões. E para mim, para comparar religiões, só precisa de uma pergunta. Me diga quantas religiões se universalizam? Quantas podem ser aplicadas indistintamente em todas as culturas sem ferir a consciência da liberdade individual das pessoas que estão naquela cultura? Quantas?
Só uma, o cristianismo. Só uma, o cristianismo. As demais ou são tribais ou caem no islamismo, onde você vai ter a Sharia. Ah, mas não é todo islamismo que é radical. Eu sei, filho. Mas há 3 correntes lá dentro. Existe o radical que mata, o moderado que concorda em matar e o reformista que foge para não morrer. São as 3 correntes islâmicas. Quem acha que é mentira, leia um livro chamado Herege, que mostra isso. E sabe onde é que tem o refúgio dos reformistas? O refúgio dos reformistas é em Israel e Estados Unidos. É Israel e Estados Unidos. Né? A desgraça Israel, né? A desgraça Israel. Então, gente, por quê? Porque isso faz com que a sociedade seja formada por uma ordem espontânea, fundada na ação humana. Aqui não deu, mas aqui a pergunta é, mas o que é que funda a ação humana? Não deu porque eu trabalho com Keynote, tá, gente? Aqui eu fiz agora a exportação para o PowerPoint, pode ser que uma coisinha ou outra tenha saído do lugar. Mas o que é que funda a ação humana? Essa é a grande discussão. O que é que funda a ação humana? Para o esquerdista, para o comunista, nada. A não ser a superestrutura. É um esvaziamento do sentido humano que é um negócio absurdo. É absurdo. É como se nós fôssemos simplesmente máquinas. É o admirável mundo novo do Aldous Huxley. É a revolução dos bichos do George Orwell. É por isso, pessoal, que toda vez que eu tentar refundar a ação humana, por mais que o contexto seja ruim, eu vou entregar algo bem pior. Revolução Francesa. Entendeu? Revolução Francesa não adianta. Está faltando brioche, então corta a cabeça. Sabe? Essa é a relação. Né? Então, na minha visão, por isso a importância da recuperação do pensamento dos clássicos, os cânones ocidentais mesmo. Sócrates, Aristóteles, Aquino, dentre outros. Porque nós conservadores somos chatos, nós estamos certos. Porque nós adotamos a busca pela verdade e a complexidade da natureza humana. E como enxerga a mentalidade revolucionária e a imaginação totalitária? Que isso aqui é fácil de ser mudado. A mentalidade revolucionária é aquela que anda com a plaquinha, desculpa os transtornos, estamos mudando o mundo. Né? Todo mundo anda com aquela... É a mentalidade revolucionária. E o que é a imaginação totalitária? É aquela que acredita que tudo é relativo, menos a própria imaginação dele mesmo. Né? Não, tudo é relativo. Já tentou discutir com um relativista? Não, tudo é relativo, menos o que eu penso. Porque eles são ditatoriais ao extremo. Nada é mais ditatorial que o multiculturalismo. Porque tudo presta, menos o cristianismo. Tudo presta, menos o conservador. Não é à toa que o senhor Mauriase desejava para nós uma boa cova, uma boa pá. E eles não se envergonham de dizer isso. Não se envergonham. Pierre Bourdieu, não sei se quem fez psicologia, não sei se alguém faz, deve ter conhecido esse cidadão. Esse cidadão, o conceito dele de violência subjetiva. Ele diz que a violência ativa é consequência da violência subjetiva. A violência subjetiva é aquela que você sofre diariamente, diuturnamente, por conta de uma grande massa, de uma grande mídia, de grandes meios de comunicação que lhe impõem uma alienação. Olha, se a violência subjetiva existe, ela é praticada por quem? Porque eu, falando isso, inclusive numa palestra na Universidade Federal de Alagoas, alguém diz assim, mas a direita domina os meios de comunicação, e eles são capazes disso, e dominam os meios acadêmicos. Aí eu fiz, filho, 2 testes. Me cita 5 jornalistas no Brasil de direita. 5. Aí o cara começa, Reinaldo Azevedo, né? Aí vai, Azevedo Reinaldo, porque não é, né? Sabe? Aí vamos depois. Aí eu fiz o seguinte, vocês estão dizendo que a esquerda domina, já falei isso, mas agora vamos para o meio acadêmico. Vocês já leram Roger Scruton? Não. Já leram a Escola Austríaca? Não. Já leram Karl Menja? Não. Já discutiram o conceito de sociedade aberta de Karl Popper? Não. Já viram a história das ideias políticas e ordem e história de Eric Voegelin? Não. Vocês conhecem Louis Lavelle? Não. Louis Lavelle aprofunda a consciência do indivíduo. Algo maravilhoso. Para mim, um dos maiores filósofos sobre a complexidade da natureza humana é Louis Lavelle. Sabe? Já viram? Não. Não.
O máximo que vocês viram foi o Olavo Carvalho falando palavrão no YouTube, né? Foi o máximo que vocês viram. Agora, quantos de vocês já viram Karl Marx e tutti quanti? Aí todo mundo levanta a mão. Que domínio é esse, velho? Que violência subjetiva é essa que a gente pratica escondendo as nossas próprias ideias? Então, se há uma violência ativa, ela não é reação, ela é consequência. É porque a gente já perdeu a noção de causa e consequência. Vocês é que estão produzindo o mundo para a violência. O mundo não está reagindo. O mundo está sendo conduzido. E é isso que aconteceu no Occupy Nova York. E é isso que aconteceu nas manifestações de junho de 2013. Eu fiquei abismado que nenhum cientista político desse país, em junho de 2013, conseguiu fazer a reflexão óbvia. Estava todo mundo indo para a rua, né? Um gritava educação, outro gritava emprego, né? Se alguém espirrasse no ônibus, alguém dissesse saúde, começava a revolução. O outro levantava educação, né? Começava, né? Porque você tinha isso. Aí vejam só, porque todo mundo estava dizendo o quê? O Brasil, nada funciona. Não era isso que todo mundo está dizendo? Nada funciona no Brasil. Nada não funciona por quê? Ah, porque a estrutura não presta. Então o que vocês querem? Mais da mesma estrutura. Veja se não foi isso as manifestações de 2013. E ninguém fez esse questionamento, absolutamente ninguém. Nenhum cientista político brasileiro parou para falar o seguinte: é o establishment burocrático do país. Aí você diz, mas porque também ninguém nunca tinha pensado nisso no país. Mentira! Existe uma obra chamada Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, que descreve a transformação do patronato brasileiro para sempre se manter o mesmo. É por isso que hoje PSDB e PT são dois lados de uma mesma moeda. São estruturas do mesmo patronato. Sabe? Aí o idiota útil lá com cartaz acha que vai mudar alguma coisa. Não, meu irmão. A coisa que o político mais quer é que vocês peçam alguma coisa a ele. Vai lá para frente da Assembleia com cartaz, mais educação, mais saúde. Os deputados de vocês vão amar. Porque eles vão ter motivo para discurso afole. E para lhe oferecerem todo tipo de coisa. Entendeu? Que nada vai funcionar. Mas vão oferecer. A equação tem que ser o contrário. Não, meu irmão, nós queremos é menos Estado. Porque aí funciona. Porque aí a gente troca o establishment. Troca o establishment. Pelo que vai trocar é outra história. Mas de repente troca até pela monarquia. Mas precisamos é trocar o establishment. Porque está na cara que aqui nós não estamos buscando a verdade. Por quê? Porque existe uma diferença. Isso é o Javo, Pedro, sei que você está preocupado aí. Porque existe uma diferença, e esse conceito não é meu, gente, é do Thomas Sowell. Sabe? Thomas Sowell é bacana. Né? Porque eu adoro usar Thomas Sowell em palestra na universidade, porque ele é negro. Aqui eu não botei, mas toda vez que eu uso Thomas Sowell na universidade, eu boto a foto dele. Pá! Negro, né? Ah, porque o negro de direita é um absurdo. Eu digo, o cara inteligente de esquerda também. Entendeu? É um absurdo. Então você tem, né, a diferença entre a visão restrita e a visão irrestrita. O que o Sowell diz? Que a mentalidade revolucionária é aquela que acha que tem uma visão irrestrita sobre o ser humano. É o planejador central. Aqui, por exemplo, ele está lá em Brasília. Aí ele desenvolve um programa de saúde que vai atender a todo mundo. Entendeu? Só que ele não conhece a realidade de onde aquilo vai ser aplicado. Mas ele tem uma visão irrestrita, ele é iluminado. Entendeu? Ele consegue se excluir da humanidade para dar as soluções. Se isso não é o exemplo do Evangelho, é o quê? Mas só que Cristo fazia e fazia bem feito, porque ele era a verdade. O cara não. Por quê? Porque nós não somos uma visão irrestrita, nós somos uma visão restrita. Por isso que já dizia Ludwig von Mises, quando ele mostra por A mais B, que o capitalismo é uma rede de atividades colaborativas, sem nenhum tipo de coordenação, que gera um resultado positivo para pessoas que a gente menos espera. Como é que eu vou pôr isso na prática? Pense no celular. Parem para pensar como foi feito o celular de vocês. De onde veio o chip, de onde veio o microprocessador, de onde veio não sei o que, tal, tá na tua mão. Os benefícios que ele gera, o cara que vende capinha, o cara que faz isso, o cara que não sei o que, o cara que conserta. Aí alguém diz assim, mas a tecnologia acaba com empregos. Não, seu jumento, a tecnologia gera.
Porque ninguém consegue prever os efeitos dela. Entendeu? Ninguém consegue prever. É a discussão que a gente está tendo hoje no Brasil sobre o Uber, né? Eu fico imaginando se fosse no tempo do Lampião e tivesse descoberto a luz elétrica aqui, a gente tava lascado, cara. Porque o que ia ter de político achando um absurdo você ter lâmpada, porque você ia desempregar o coitado do cara que acende o Lampião, né? E o Frei São Vicente, que é um dos caras que escreveu a história do Brasil, ele conta isso que aconteceu já no Brasil com a história do óleo da baleia, né? Os caras descobriram uma forma melhor de acender o lampião e o Brasil quase queria proibir essa forma melhor, porque ia gerar prejuízo para o baleeiro e tal. Coisas de brasileiro. Aqui em Alagoas a gente tem um cara maravilhoso, divisão restrita, que já morreu há muito tempo. Era um cara chamado Tavares Bastos. Foi deputado estadual, um cara genial. Agora ele não é lembrado em Alagoas. O Marechal Deodoro é, Dom Petro. Impressionante. Mas o Tavares Bastos não é. E é o nome da casa da Assembleia Legislativa. É o nome da Assembleia Legislativa da gente, Tavares Bastos. Chega a dar uma vergonha quando eu passo por lá, vejo o busto dele. Digo, meu Deus, o que fizeram com você? Entendeu? Ele tem um livro maravilhoso chamado Cartas ao Solitário, onde ele traz discussões sobre a abertura de portos, sobre a necessidade do liberalismo econômico, sabe? Sobre a necessidade da moralidade e tal. Do tempo que a gente tinha alguns homens públicos em cargos interessantes e que guardavam essa preocupação aqui, sabe? Então, o que nos ensina a visão restrita, pessoal? Que a gente tem que subir nos ombros do gigante para enxergar adiante. Que as conquistas, aqui faltou o N, perdão, e os cânones ocidentais são importantes, sabe? Até uma visão que o Ernest Renan, um tanto errado, mas tinha, que ele dizia o seguinte, ele chamava de a tríade ocidental, né? Que era formada pelo direito romano, a filosofia grega, direito romano, filosofia grega e o cristianismo, a base de valores judaico-cristãs. Por que eu falo que ele fala que a visão era um pouco errada? Porque depois, em História das Ideias Políticas, o Eric Voegelin corrigiu. Porque ele mostra que o conceito da democracia grega, que a gente usa hoje, não é grego. Não é grego. Ele tem raízes israelitas. Porque na Grécia a democracia não era para todo mundo, né? Os judeus, os odiados judeus, que começaram a ampliar um pouco essa visão. Isso está no primeiro livro da coleção História das Ideias Políticas. Eu acho que é o primeiro ou é o segundo, onde ele fala da questão da evolução dos valores judaico-cristãos, né? Por quê? Porque isso mostra, e o Eric Voegelin mostra isso, que o próprio conceito de democracia, ele vem de forma evolutiva. E aí é uma coisa maravilhosa. Porque existe um cara chamado Norberto Bobbio. Acho que alguém faz direito aqui? Deve estudar o Bobbio, né? O Bobbio tem uma frase que ele diz assim: a solução para a democracia é mais democracia. O Eric Voegelin vai dizer, não, você está doido, meu irmão? Você está doido? Porque quanto mais democracia, mais você possibilita os mecanismos de fraudar a democracia. Um exemplo disso, os conselhos populares, que nada mais são do que conselhos soviéticos, né? Você acha que o cara representa? Não, ele não representa. Ele é uma minoria barulhenta que acha que dê a voz de todo mundo. Sabe? E o Voegelin coloca isso. Não, a solução para a democracia não é mais democracia. A solução para a democracia é um império de leis. É um império de leis. Onde a lei é mais importante que o homem e há duas igualdades a serem preservadas. A igualdade perante a lei e a igualdade perante a Deus. Porque a igualdade não pode ser confundida jamais com o igualitarismo. Porque nós não somos iguais. Tá? Então, essa visão, o Voegelin já começava a corrigir lá. Como é que o Voegelin corrige? E o Norberto Bobbio tido como um gênio, não? Ora, porque o Voegelin faz o caminho histórico. Ele não faz o recorte, como faz o Nobel num livro que ele diz, acho que o nome do livro é assim, nem com Marx, nem contra Marx. Ora, meu amigo, se você não está contra Marx, você está com ele. Ainda que não queira. Entendeu? Ou outro lá que ele faz esquerda e direita. Não sei se você já viu o livro. Tem um livro do Bob chamado Esquerda e Direita. É impressionante o Bob descrevendo a direita, cara. Um negócio impressionante. Depois leiam para ver. Sabe? Então você tem. Outro exemplo disso aí está na visão republicana americana, cara. Pense nos Estados Unidos. 45 presidentes. Aconteceu de tudo, cara. Richard Nixon, né? Assassinato, tentativa de assassinato lá com Reagan, para mim o maior presidente americano da modernidade. Entendeu? Você teve um monte de coisa lá.
Mas a estrutura manteve-se. Não foi corrompida pelos eventos que a corromperiam. Aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário. Aqui a estrutura nunca está. Nunca existe. Né? Tanto que você não tem aqui continuidade de uma democracia. Aí os caras dizem, porque o Brasil é um país pacífico. Pacífico com a ova. Vai estudar o Brasil, cara. Vê a quantidade de coisas que acontecem. O Brasil pacífico, pelo amor de Deus. Nasceu quando, cara? Né? Não tem como. Sabe? Chegou um momento do Brasil que a única esperança da gente era um cara correndo Fórmula 1. Não, só tinha isso. Nossa, pelo amor de Deus, lá não. Por quê? Porque ela, no nascedouro, opõe duas visões que, apesar de antagônicas, se policiam. A visão federalista e antifederalista. Sabe? Se você for pegar e estudar o pensamento de John Adams, que é um cara que não é muito falado, né? Quando a gente fala muito da Revolução Americana, que não é uma revolução, o nome está errado, porque a revolução você muda a estrutura. Os Estados Unidos ele não mudou a estrutura. Ele abraçou princípios e criou um direcionamento. Não houve uma ruptura de estrutura. Houve, evidentemente, uma guerra. Né? Os soldados de Washington iam para essa guerra até nu, tal nível de patriotismo que ele tinha, porque não tinha roupa, não tinha nada. Teve soldado que foi para a guerra nu. A gente vai lutar, desajeitado. É até um milagre como eles venceram aquilo ali. Né? Tem um livro muito legal, recentemente lançado, chamado O Grande Experimento, que é de um brasileiro, o Marcel Novas, que ele trava ele mostra esses detalhes. E nesse processo me impressiona duas pessoas que não são tão lembradas, que a gente sempre tende a lembrar do Thomas Jefferson, sempre tende a lembrar do Benjamin Franklin, apesar do Benjamin Franklin ser o mais velho deles na época. Mas tem dois caras que me chamam a atenção. O John Adams e o Alexander Hamilton. Não existiria Estados Unidos sem o Hamilton. Se o Hamilton não bancasse a visão empreendedora de Estado, não teria Estados Unidos. É algo impressionante. E esses caras não significa dizer que eles acertavam sempre, mas eles tinham um embate de ideia com visão de nação, porque eles olhavam a partir daqui, né? Que era o que acontecia na Europa, nós não. Nós tivemos isso poucos momentos, cara, na nossa vida. E o momento mais crucial que nós tivemos isso, eu acho linda essa história, sabe? Que é a lua de mel da princesa Isabel e o Conde Deu. É uma lua de mel em busca da história. É um negócio incrível. Que eles vão para a Europa, né? E ao invés de estarem preocupados apenas, evidentemente, com um ninho de amor, eu, se estivesse na Europa com a minha esposa, estava preocupado disso, cara. Foda-se o mundo, eu quero a Torre Eiffel. Entendeu? Desculpa a expressão, mas não. Mas os caras estavam olhando para aquilo que estava acontecendo na Europa e direcionando aquilo como seria no Brasil. É um negócio lindo, sabe? Tem um historiador, até um pouquinho inclinado à esquerda, mas ele é honesto quando ele conta isso, que é o Marcos Costa. E no livro dele, quando ele fala dessa questão do Segundo Reinado, ele fala da lua de mel, da princesa Isabel e do Conde Deu. Ele fala desse processo lá, da preocupação com um projeto de nação, já para a construção de uma terceira regência. Sabe? Os Estados Unidos nascem assim. Nós não. Nós não. Quando isso ia acontecer, aí, pum, destrói tudo, começa um patronato que sequer teve o cuidado com a história, porque até nome de rua mandavam tirar para não fazer referência ao passado. Sabe? Nós descemos do ombro do gigante porque nos achávamos maior que tudo naquele momento. Isso não aconteceu aqui. Isso não aconteceu aqui. Sabe? E outra coisa, naquele momento no país, e existe uma carta de um parlamentar americano escrevendo isso, esqueci o nome do parlamentar. Naquele momento no Brasil nós demos uma lição para o mundo. Porque nós fizemos a abolição sem guerra.
Se vocês forem pensar o processo americano como foi, comparem. Comparem. Apesar de dois abolicionistas. John Adams era abolicionista, Thomas Jefferson era na boca, mas não na ação. Né? Não na ação, Thomas Jefferson era meio hipócrita ali nisso. Mas você compara isso, e a sensação que fica é o que o Brasil poderia ter sido. O que o Brasil poderia ter sido. Sabe, essa é a sensação que fica. Então, o homem aprendeu a contar a história com a história em andamento. Porque a gente foi aprendendo a subir nesses ombros dos gigantes. E aí eu cito duas figuras aqui, Heródoto e o Tucídides. Muita gente coloca esse cara aqui como o pai da história, né? Para mim, particularmente, não foi. Para mim foi esse outro aqui. Que foi o primeiro cara, esse aqui, a se preocupar na história com os dados objetivos referentes à verdade, para que eles servissem de lição. Heródoto contava a história, mas não fazia isso. Não fazia isso. Sabe? Então você tem o primeiro historiador em sentido moderno. E a lição é justamente essa. Inclusive, quando Tucídides mostra a evolução do conceito de democracia na Grécia, no conceito de poder, porque o conceito de democracia ainda não havia, para as primeiras experiências de Solon. Quando Solon, 600 anos antes de Cristo, notou que era necessário criar o império da lei. Não, precisa escrever, dar publicidade, para que o cara saiba o que tem que fazer. E para que o Estado consiga ser limitado por aquilo que ele mesmo escreveu. Solon é o primeiro a fazer isso. Não é perfeito, óbvio que não. Mas imagina o avanço que você tem nisso aí. Ah. Então, o que nos ensina a visão restrita? Que a lei é evolutiva, o conceito é evolutivo e nunca piorou. Toda vez que alguém fala sobre cruzadas, que matou gente, que não sei o quê, então, eu sempre aconselho, quando vocês pegarem o esquerdista, que ele começar a falar esse blá blá blá, você perguntar bem simples, quem foi o Papa? 90% não vai saber, entendeu? Você já quebra o cara. Não, porque quem era o Papa? Experimenta para ver se ele vai responder Papa Urbano em 1095. Duvido. Entendeu? Duvido. Quantas foram as cruzadas? Quantas especificamente ordenadas pela igreja e quantas com a forte presença e o interesse do Estado? Entendeu? E outra coisa, como é que você se revolta com 1000 e poucas pessoas mortas em cerca de 4 séculos, que eu também me revolto, e você não se revolta com 100 milhões em 50 anos? Que seletividade é essa que você consegue? Eles não respondem, mas sabe por quê? Porque no subconsciente esquerdista está o seguinte: quem merece viver e quem merece morrer. Eles não lamentam por quem merece morrer, na visão deles. É por isso que eles conseguem ser seletivos. E esse conceito não é descrito por mim, é descrito por Trotsky. A moral elástica. É o Trotsky que diz isso. A moral não pode ser superior à causa. Essa é a diferença para um conservador. Para nós, a causa é limitada pela moral. Isso não é moralismo, é moralidade. Porque o moralismo é o verniz dos valores. A moralidade é um enraizamento deles. É a raiz desses valores. É o tê-los em mim. Entendeu? Então, você tem, né, por exemplo, a visão israelita que tinha o código. Não foi mudado o código. Mas essa lei evolutiva trouxe a visão cristã do código com o amor, a moralidade, o conceito de justiça, que não se firma mais pela mediação, que era o que os gregos faziam. O conceito de justiça, para Solon, era mediado. Entendeu? Por exemplo, você e outra pessoa se desentenderam. Então vamos sentar aqui. Vamos ver quem vai mediar aqui, até chegar no conceito de justiça. No cristianismo não, se há verdade. Não é uma mediação, é a verdade. É a verdade. Então imagine que na concepção de Solon, eu poderia ser chegado e dizer, olha, eu matei o cara, mas também, sabe, eu matei um cara que era um desgraçado. Então, você matou, meu irmão. Com exceção da legítima defesa, obviamente você matou. Se isso não é melhorar o mundo, meus amigos, eu não sei o que é. Até chegar nessa compreensão, a Bastiat.
E por que eu digo nessa compreensão? Porque Bastiat diz que é nessa compreensão. O livro de Bastiat já começa reconhecendo os direitos naturais como verdade divina. Está na primeira página do livro de Bastiat, chamada Lei. Deus nos concede e tal. Que é o que depois vai embasar Léo Strauss. Só que o cara só lê de Léo Strauss para frente, aí perdeu a noção cristã da coisa. Entendeu? Mas Bastiat diz isso. E aí a compreensão da lei de Bastiat, que é aquela que eu falei no início, né? O indivíduo, a lei deve proteger o indivíduo sempre do maior poder coercitivo que deve agir contra ele. E esse maior poder coercitivo que deve agir contra ele é sempre o Estado. É sempre a figura do ente estatal. Porque se a lei for avançando, você sempre vai ver o Estado avançando para cima de você. O maior exemplo disso é no Brasil a nossa lei, a nossa legislação, tributária, né? Vocês sabem que é o maior livro do mundo, né? A legislação tributária, se juntar toda, são 40 mil páginas. Um desafio para quem trabalha com a área, né? Eu nunca seria advogado tributário. Pelo amor de Deus, como é que o cara lê 40 mil páginas? É um livro lá, né? Por isso que por mais que o cara queira seguir na linha, o Estado lhe obriga a ser criminoso, né? Mas que você não quer, você vai ser. Você não consegue seguir aquilo tudo. Né? O maior exemplo. Ou alguns outros absurdos, como a proibição do saleiro na mesa, lá no Espírito Santo. Não, em nome da sua saúde, nós não vamos botar mais o saleiro na mesa. Né? Eu achei maravilhoso o que um restaurante lá fez. Porque a lei, o texto da lei é isso, proíbe o saleiro em cima da mesa. Os caras botaram a cordinha, cara, penduraram o saleiro assim. Ele ficava a 1 palmo da mesa, o saleiro pendurado no restaurante lá. Mas não está na mesa. Né? E isso é massa, porque isso é o que o Henry Thoreau fala e chama de desobediência civil. Você criar mecanismos para desobedecer. Entendeu? Obviamente sendo inteligente para não ser punido. É ironizar com a figura do ente estatal. Né? Então, o Bastiat ele faz isso. Eu vou só ir até aqui, a gente dá um intervalo e depois volta. Tá? Então, a natureza humana, pessoal, tá? Para o materialismo histórico dialético, o vulgo marxismo, ela se trata de uma construção social de tudo e o princípio do fim da história. Ou seja, eu vou opondo essa natureza em função dialética até chegar à felicidade eterna, o fim da história. Percebam que há uma adoção, que é o que eu falei no início, de uma linha teológica dentro da visão marxista, onde se substitui o conceito de Deus apenas. Aí é uma coisa que eu acho muito interessante, porque é uma pergunta que eu adoro fazer para marxista, que eu digo assim, olha, se Marx diz que a religião é o ópio do povo, por que toda a filosofia dele está assentada dentro de uma estrutura teológica? Seria Marx o ópio de si mesmo? Como é que eu critico tão ferreamente uma estrutura por dizer que ela alienia? Né? Olha, isso aqui alienia. E ao montar a estrutura que liberta, eu monto uma igualzinha. Quem é o verdadeiro alienador? Tá? E, obviamente, para nós conservadores, essa natureza humana, ela é uma transcendência. Que pode ser religiosa ou não. Entendeu? Não estou dizendo aqui que ela, para mim vem. Para mim eu tenho uma crença ferrenha nisso. Mas quando eu falo de transcendência, eu estou falando daquilo que não pode ser abarcado, porque está acima de nós. Nos transcende. Para mim esse norte moral, ele é cristão. Tá? Então, a noção da complexidade da própria natureza humana em função do conjunto de fatores e valores que a envolve. Porque não significa dizer, para finalizar, que a existência de um norte moral, né, eu ter um norte moral, eu seguir esse norte moral, eu não vá cair em desgraça. Porque a natureza humana é de uma complexidade tal que até aquele, por mais acordado que esteja do norte moral que deve assumir, pode fraquejar onde menos espera. Veja o que é a complexidade humana. O lidar com os desejos, o lidar com as fraquezas, o lidar com as expressões, o lidar com um tipo de coisa que só começa a ser respondido em um campo filosófico, metafísico, e que nós insistimos em responder com um campo filosófico materialista. Não responderemos nunca. Por quê?
Porque a ideologia, e aí é onde eu digo que o conservadorismo não é ideologia, porque a ideologia, ela nada mais é do que uma camisa de força. Entendeu? Enquanto o conservadorismo para mim é uma referência, porque eu sou um indivíduo, a ideologia para mim é uma roupa que, se eu não couber nela, o alfaiate vai mudar o corpo, ao invés de fazer ajustes na roupa. Essa é a questão, tá? Dá uma pequena pausa, né? Pra gente poder